Olá! Impulsionar a aprendizagem dos alunos por meio de diferentes instrumentos pedagógicos e acompanhamento sistemático. Nós estamos falando do ensino propulsor, um espaço interdisciplinar de acolhimento ao universitário disponibilizado pela Unicinos. E esse é o tema do Conexão Conhecimento de hoje. Você vai ficar por dentro dos objetivos dessa iniciativa e como ela está organizada. Para isso, recebemos alguns convidados aqui no estúdio. Estão conosco Maria Cristina Kessler, coordenadora do ensino propulsor da Unicinos, Neiva Manzini, professora de Física, também com a gente o monitor Germano Henrique e ainda Clébria Cainelli, estudante do curso de Engenharia Civil da Unicinos e um dos beneficiados pelo projeto. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Começa agora mais um Conexão Conhecimento. Ingressar na universidade e enfrentar disciplinas que abordam gramática, cálculo e mecânica estão entre as grandes preocupações dos alunos. Isso porque muitos deles chegam ao ensino superior com lacunas na própria formação, não é, Júlia? Isso mesmo, Rodrigo. A gente começa então essa conversa querendo saber da professora Maria Cristina como é que surgiu o programa, então, o Ensino Propulsor. Era dessa preocupação dos alunos em chegar com alguma lacuna na sala de aula, na sua formação, e então resolver buscar mais conhecimento? Obrigada pela oportunidade. É muito importante a gente divulgar o programa entre a comunidade docente, discente. O ensino propulsor, na verdade, começou após o término do ciclo básico. Isso foi em torno de 2000. E aí, percebendo que havia essa lacuna, né? Os alunos não tinham mais aquela ambientação, aquelas disciplinas iniciais, nós desenvolvemos uma pesquisa para saber exatamente como atender esses alunos, como suprir essas lacunas provenientes da escolarização anterior. E aí, entrevistando professores, alunos, coordenadores, se pensou num programa que fosse além de uma simples monitoria, que pudesse promover ações sistemáticas que viessem ao encontro daquelas solicitações tanto de professores quanto de alunos. Mas, em 2005, sim, ele toma um outro formato. Nós tínhamos ganhado um prêmio nacional, né? E aí eu acho que isso teve uma repercussão. Na ocasião, em 2005, então, fomos chamados para ampliar a proposta. E aí foram inseridas as áreas de Física e Português, e com uma proposta diferenciada de se produzir material didático em formato digital. Com o tempo, isso foi dando certo, outras áreas foram inseridas, né? Hoje a gente tem 6 áreas: português, matemática, química, física, estatística e algumas disciplinas da área de informática. Bacana. E professora Neiva, por que é fundamental, então, que a universidade conte com um programa como esse? Obrigada pelo espaço. Um programa como esse visa atender as diferentes áreas, né, de conhecimento, e essas áreas envolvem diferentes campos conceituais. Nesses campos conceituais, o aluno precisa em compreender os diferentes símbolos específicos de cada disciplina, ele precisa compreender as diferentes leis, ou seja, a própria estrutura. E isso, às vezes, na sala de aula ou mesmo à distância, não tem como, né, trabalhar de forma mais estreita com esse aluno. E ele precisa, o aluno, pensar de forma, às vezes, diferente e abordar de forma diferente, né? Ou seja, aprender a estudar cada disciplina, né, conforme os seus campos conceituais. E, para tanto, ele precisa de um apoio mais estreito. Às vezes, só o professor, né, não consegue. E questões que surgem na sala de aula ou fora, que ele precisa de respostas quando ele vai pensar, quando ele vai aprender, né, que quem aprende, na verdade, é ele, é o próprio aluno, e aí ele sente a necessidade desse apoio. Então, por isso, a necessidade, né, de ter um espaço onde tem esse atendimento, tanto presencial quanto à distância, e onde ele pode se relacionar com os alunos, com os colegas, com professores, e, às vezes, ele aprende também com o próprio aluno, com o próprio colega, porque, às vezes, é mais fácil, né, a interlocução entre os alunos, entre eles mesmos e com o professor, depende da situação. A gente está também, então, com o Germano, que ele é monitor ali no ensino propulsor e tem uma relação direta com esses alunos ali, né? Então, Germano, qual é que é o perfil desses alunos que chegam até vocês ali no ensino propulsor? Bem, o perfil dos alunos é bem misto. Eu trato com alunos de diferentes faixas etárias. Os mais novos, que recém ingressaram na faculdade, e mais velhos que já estavam inseridos no mercado de trabalho. A maioria
dos alunos que eu atendo são os alunos mais novos. E o perfil desses alunos é que eles encontram muita dificuldade exatamente nas lacunas deixadas pela escola. A gente está com o Kleber, então, que é aluno aqui da universidade. Como você descobriu, então, o ensino propulsor e o que te levou a procurar esse programa aqui dentro da Unicinos? Para poder tirar as dúvidas que ficam na sala de aula, alguns esclarecimentos que não foram bem assimilados. E quando você ingressou na universidade, você viu que tinha lacunas no seu ensino e teve que buscar, então, esse ensino propulsor aqui? é que fora da aula, né? As dúvidas começam a aparecer É. quando vai estudar, né, Uma coisa tem Kleber? que preparar. Mas a professora tem esses dois tipos de alunos também, né? Os alunos que vêm até vocês de forma espontânea, mas também alguns que são indicados por professores. Como é que funciona isso? Exatamente. Eles às vezes ficam sabendo pelo site, a gente faz no início de semestre sempre uma mensagem de boas-vindas. Às vezes o próprio professor, percebendo alguma dificuldade do aluno, conduz, explica que tem um programa que acolhe, né, e que tem diversas formas de atendê-lo. Mas o que a gente observa muito na direção das respostas do Kleber e do Germano é que o aluno ingressa para a universidade sem muita clareza do que sabe ou do que não sabe. Ele não sabe como é que ele aprende, às vezes não tem organização para o estudo. Então a gente tenta um pouco trabalhar essas questões com ele também. E Germano, quando um aluno então ele chega no espaço, quais que são os primeiros passos desse acolhimento ali no programa, no ensino propulsor? Devido à limitação do número de monitores e do espaço, a gente tem que atender os alunos nas suas dúvidas. E muitos alunos, às vezes, vão nos procurando querendo uma aula extra. Então, o primeiro acolhimento, a gente esclarece a proposta do propulsor, que é auxiliar em dúvidas e auxiliar a criar um raciocínio, mas não refazer a aula que ele perdeu ou que ele queira assistir de novo. E professora Neiva, então, qual é que é a situação dos alunos que chegam até a senhora? Os alunos que procuram o propulsor? Isto, que vem para a sua área específica, que é física, certo? Sim. Na minha área, os professores de física, né, têm comentado com eles já nas primeiras aulas que eles precisam procurar, né, apoio, não deixar as dúvidas acumular, já que a aprendizagem é continuada e não deixar só para os dias das provas. E a gente observa que realmente os alunos nos procuram bem cedo, né? E na nossa disciplina, o tempo de reflexão para resolver uma questão é bastante grande. E eles precisam de apoio também dos próprios monitores para aprender a pensar este campo conceitual da física, né, que é específico. E nós preparamos também os monitores para trabalhar dessa forma. Não adianta o monitor fazer, né, porque é muito fácil ver pronto um problema resolvido e trabalhar em conjunto, como acontece em sala de aula. Então, o aluno pensa que aprendeu. Na hora que ele vai resolver, que ele vai ver que ele não resolveu. Ele vai pensar, vai fazer por si só. Então, ele precisa deste apoio. Só na sala de aula ou à distância, com todo o material que procura promover, né, essa aprendizagem, às vezes não é suficiente. Então, ele nos procura, né, e passam bastante tempo refletindo sobre as situações e problemas para depois resolver e, então, na prova, poder aplicar os conteúdos aprendidos. Tá certo, então. No próximo bloco, você vai saber mais sobre o ensino propulsor, iniciativa da Unicinos, que há 10 anos contribuiu na construção do conhecimento dos alunos. Logo mais, a gente já volta. Estamos de volta com Conexão Conhecimento. O programa de hoje se dedica a falar sobre o ensino propulsor, ofertado pela Unicinos. A iniciativa impulsiona a aprendizagem aos alunos de graduação nas áreas de matemática, português, química, física, informática e estatística. E uma das formas de atendimento é pelo modo presencial. Eu fui conhecer o espaço de perto e mostro agora os detalhes. Confira. Annelise é estudante do curso de Engenharia de Energia e há um semestre frequenta regularmente o programa Ensino Propulsor da Unicinos. Quando eu entrei na faculdade, a primeira cadeira que eu cursei foi Cálculo 1. Aí a professora falou que vários alunos teriam dificuldade, talvez, né, porque tiveram um ensino médio um pouco fraco, ou talvez dificuldade com a matéria, né, a nova. Aí ela falou do propulsor,
que aqui oferece ajuda e tal, né? Para quem quisesse, poderia vir aqui ter a ajuda deles. Assim como Annelise, Melina, a aluna de Engenharia Ambiental, também procurou os professores e monitores da área de matemática do ensino propulsor após se matricular na disciplina de Cálculo 1. Eu iniciei a faculdade no curso de Engenharia Ambiental em 2010, no primeiro semestre, e aí eu me matriculei na disciplina de Cálculo 1. E aí a professora Rosandra Mótola Lemos, ela comentou na sala de aula antes, até acho que foi na primeira ou na segunda aula, a respeito do propulsor, que é um lugar muito legal para estudar, que tem muitos monitores de diversas áreas, tirando dúvidas, ou enfim, tudo que tu quiser conversar ou tirar dúvidas, tu pode vir. Desde 2005, o programa impulsiona a construção do conhecimento em 6 áreas, trabalhando com assuntos que aparecem no início do curso. O cálculo tem sido sempre o calcanhar de Aquiles, né, dos estudantes. E a gente atribui ao fato de que o aluno ingressa na universidade e o primeiro contato dele com o ensino superior acaba sendo por meio do cálculo 1. E ali, então, aparecem as lacunas. As disciplinas relacionadas às áreas de física e química também fizeram com que Annelise e Melina recorressem ao espaço do ensino propulsor. Para elas, a ajuda que recebem dos professores, monitores e até mesmo dos colegas de mesa faz a diferença no final de cada semestre. No semestre passado, eu acho que eu não tive a reprovação por causa do propulsor, assim, porque eu passei com uma média mais baixa do que normalmente eu costumo, né? Eu adoro vir aqui, é um lugar muito legal para estudar, as pessoas são muito legais, porque a gente acaba debatendo, a gente acaba tirando dúvidas de outras pessoas e com isso tu também aprende. Os monitores, eles são excelentes, são muito pacientes. Tem vezes que eu pergunto 5 vezes a mesma coisa e eles mesmo assim mantêm a calma, explicam numa boa, tranquilo. E os professores também, eles são bem atenciosos. Se tu tiver alguma dúvida e o monitor estiver ocupado, tu pode entrar na sala deles e solicitar a dúvida, é bem legal. O ensino propulsor completou 10 anos em 2015 e desde que o programa existe, 42 mil alunos já foram atendidos pelos professores e monitores que trabalham aqui. Além do acompanhamento presencial, há como tirar dúvidas à distância e por meio de uma ferramenta digital. No novo site do Ensino Propulsor, há como testar conhecimentos e acessar materiais feitos especialmente para os alunos. Bom, esse material ele já vem de longo tempo, né? Nesses 10 anos nós construímos muitas coisas e a concepção do material toda ela segue algumas orientações básicas, né? Algumas premissas, como a ideia da ludicidade, né? Que seja um material atraente, que haja interação entre o aluno e o próprio material, né? Então, que seja também um material que ofereça a possibilidade de feedback, né, que ele vá fazendo e ele próprio acompanhando os seus resultados, a sua aprendizagem. Além de contribuir para o desenvolvimento do conhecimento de forma interativa e à distância, o novo site do Ensino Propulsor dispõe de um calendário. Os horários são bem diversificados, a gente fez uma pesquisa para ver qual seria, né, com os alunos, quais seriam os melhores horários. Nós temos atendimento, inclusive, sábado, manhã e tarde, né, temos noite, temos uma manhã. Então, os horários estão disponíveis no site e é importante destacar que nas épocas que antecedem as provas de grau, nós fizemos um intensivo. Então, a gente faz ações à distância, fazemos presenciais, sábado de manhã, sábado de tarde. Então, a gente faz um intensivo bem forte para ajudá-los nessa prova de grau. Bom, nós conhecemos então o espaço físico do ensino propulsor, mas sabemos que a interação ocorre também de outras formas. Então, quero saber da professora Maria Cristina de que formas são essas, então, que outras formas os alunos têm, então, para aprender isso no ensino propulsor? A gente parte do princípio que as pessoas não aprendem todas do mesmo jeito. Tem estilos de aprendizagens e aí a gente tenta também privilegiar outras formas daquele aluno que não consegue vir à universidade, né? Então, nós temos monitorias, além das presenciais, nós temos a distância e apostamos muito agora nessas novas ferramentas tecnológicas. A gente usa muito o Adobe Connect, que é uma ferramenta que integra áudio, vídeo, então ele proporciona uma interatividade importante nessa ajuda, nesse apoio ao aluno na forma à distância. E, Germano, todas as atividades ali que são desenvolvidas, então, elas envolvem tanto os professores como os monitores.
Nesses atendimentos que vocês realizam, qual é que é a área, vamos dizer assim, ou o que os alunos apresentam maior dificuldade? Bem, a maior dificuldade que eu enxergo é que do momento que você passa da escola para a universidade, começa a aparecer mais a necessidade de desenvolver um raciocínio próprio. A matemática, na escola, ela é vista como uma ferramenta. E já na universidade, ela não é só uma ferramenta que você vai e usa, simplesmente chega e faz. Você precisa criar um contexto e criar um raciocínio do que você está fazendo. E a física também tem, desde que ela é começada a ensinar na faculdade, na escola, já é necessário esse raciocínio, e essa é a maior dificuldade que eu encontro nos alunos. Os alunos... Tem quando chegam lá, né? Exatamente. Eu quero saber do Kleber, então, qual foi a maior dificuldade que você teve quando começou ali no ensino propulsor e foi, claro, nos motivos que te levou para lá também? No princípio foi a álgebra, então procurei ensino propulsor, fui plenamente assessorado e agora estou procurando na disciplina de física, juntamente com o Germano, e é muito bom para a gente poder esclarecer dúvidas, não só relativas à física, mas matemática, outros contextos também. E você conseguiu já ver uma melhora, então, no seu desempenho na sala de aula depois do ensino propulsor? Com certeza, porque você acaba assimilando o conteúdo e o resultado aparece lá na frente, né? Isso é ótimo, né? Com certeza. Bom, e professora Neiva, o interessante é que vocês não atendem apenas problemas pontuais que os alunos têm ali, certo? Como é que ocorre esse desenvolvimento do conhecimento? Sim, os alunos chegam lá com pressa, eles querem logo ter a resposta, né? Então, nós temos que trabalhar também essa postura, mostrar para eles que não adianta o monitor dar pronto, né, que ele vai ajudar e que ele deve trazer o seu material junto, né, para pesquisar na hora e que ele vai sendo apoiado ao longo do tempo que ele está ali, sendo apoiado e motivado a pensar e pensar conforme o conteúdo que ele está trabalhando em si, porque para diferentes conteúdos a forma, às vezes, de pensar é um pouquinho diferenciada, né? Então, também ele é motivado a se preparar, fazer um planejamento, melhor dizendo, né, dos teus tempo e organização de estudos e, ao longo do tempo que ele passa ali, os monitores vão assessorando, hora um, hora outro, e vão promovendo também trocas entre eles, né, entre os alunos que estão ali. Eles também são incentivados a trabalhar em grupos e se observa que eles têm um crescimento bastante grande. E eles estão se habituando. Então, eles já viram, muitos deles, e passam para os novos que estão chegando, que não basta chegar lá e ver o monitor fazer, e que ele tem que se apropriar desse conhecimento, ele tem que saber onde é que está no seu material didático esse conhecimento, o que ficou de cada uma das aulas, e que ele precisa resgatar para poder aplicar, para aprender, e aí, então, na prova, poder resolver, porque a preocupação, né, não deveria ser só a prova, mas é a preocupação que eles têm no momento. Eu acho que esse é o nosso desafio. O aluno entra para a universidade e ele é muito passivo, né? Então, esse é o nosso desafio, fazer com que ele participe desse processo, que precisa dele, ele precisa ser ativo, né, nessa construção. O Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo e, na volta, você vai conhecer um jogo que ajuda a testar os conhecimentos dos alunos a todo momento. É um instante só, a gente já volta. Voltamos a apresentar o Conexão Conhecimento. No programa de hoje estamos falando sobre o ensino propulsor da Unicinos. Além de oferecer um espaço interdisciplinar de acolhimento ao universitário, a iniciativa conta com uma ferramenta digital na qual os estudantes têm os conhecimentos testados a todo momento. O jogo tem personagens virtuais inspirados nos professores e monitores que trabalham na iniciativa. A repórter Jéssica Zang mostra pra gente. Acompanhe. Olá! Sabemos que quando temos alguma dificuldade em alguma disciplina da faculdade, focar os esforços nela pode ser algo um pouco cansativo. Mas e se existisse alguma forma mais divertida de aprender? É isso que propõe o Ensino Propulsor, o jogo, que foi desenvolvido pelo pessoal do curso de Jogos Digitais em parceria com o pessoal do Ensino Propulsor. E eu estou aqui com o Maurício Scherer, que é estagiário do Ensino Propulsor. Então, Maurício, me conta, como é que surgiu aí a ideia de fazer esse jogo? Veio em comemoração aos 10 anos do ensino propulsor que o professor Fernando me convidou para
participar desse projeto a fim de trazer uma forma diferente de ensinar os alunos, todas as matérias que o ensino propulsor disponibiliza lá, né? Bacana. Bom, e eu estou aqui, então, com o professor Fernando, que coordena o curso de Jogos Digitais. Então, professor, como é que foi pensada a história desse jogo? Bom, a ideia é que fosse, então, um jogo que auxiliasse no aprendizado, mas de uma maneira que não fosse chato. Então, a gente queria realmente algo divertido, né, que pudesse auxiliar. Então, a gente tentou retratar como funciona o ensino propulsor e acrescentar, então, a ideia de os monitores foram raptados e agora você precisa ajudar eles. Então, de que forma esses alunos vão ajudar a encontrar esses monitores? A gente usa diversas mecânicas, né, para então trabalhar o jogo. Uma delas é a questão de quiz, ou se não também puzzles. Então, conforme o jogador vai andando nesse jogo, ele tem que resolver alguns desafios para poder seguir em frente e poder soltar então esses monitores. Bacana. E eu quero agora que Maurício então me conte como é que o jogo funciona. Bom, a gente usa a plataforma do Game Maker para fazer a produção dele, né? Então, tu controla o teu personagem no ambiente que a gente criou aqui. Então, aqui a gente está dentro do ensino propulsor, né? Basicamente, então, pode ver que aqui a gente está sem um monitor nenhum, porque eles foram raptados, né? Então, a gente usa o auxílio de alguns NPCs, né? E a gente vai desbravando aí o subterrâneo da Unicinos em busca desses monstros aí para tentar resgatar os monitores e que o monitor continue auxiliando os alunos, né? Que legal. E a gente pode ver, esse jogo já está bem desenvolvido, mas ele está sendo aí desenvolvido em pouco tempo, né, professor? Exatamente. O processo todo, até hoje, a gente demorou 2 meses. Então, assim, um jogo para ser desenvolvido por uma pessoa só, o Maurício que está tocando toda a parte de programação, mas a parte de arte, é realmente um trabalho bem exaustivo. Então, agora a gente está entrando no que a gente chama de fase beta. Então, a gente vai fazer, tem a primeira parte já está completa, a gente vai começar agora a fazer alguns testes para ver a questão de jogabilidade, se tem algum bug ainda que tem dentro do jogo e tentar resolver isso. E, a partir daí, a gente vai disponibilizar no site do Propulsor, né, uma versão, então, para que, primeiro desafio, para que os alunos possam, então, experimentar ele. Bom, e eu quero então saber de que forma esse jogo vai, de fato, conseguir contribuir no desenvolvimento dos alunos que têm algum tipo de dificuldade. A gente procurou trabalhar questões que estão associadas a cada uma das áreas que o ensino propulsor atua. Então, por exemplo, na parte estatística, vão ser colocados alguns desafios que justamente trabalham a atividade de estatística. Então, sei lá, se for um puzzle, por exemplo, né, ele vai ter que resolver algo que está relacionado à área. Então, isso a gente vai fazendo para cada uma das áreas, a gente vai agregando então esses desafios, ou seja, se tem uma equação, ele vai ter que tentar um jeito de resolver ela, né? Muito bacana. Bom, e Maurício, me conta então, como é que está sendo para ti desenvolver sozinho esse jogo em tão pouco tempo? Tá um desafio e tanto, né? Mas quanto mais desafio, mais aprendizado a gente ganha. Então, a experiência, acho que eu estou tendo não tem comparação, assim, né? Porque mesmo eu estando há pouco tempo no curso, eu já estou tendo essa oportunidade e conseguindo executar muita coisa que eu já aprendi e muita coisa que eu ainda vou aprender, né? Muito bacana, muito obrigada. E agora a gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Jéssica, por mostrar o jogo para a gente. Nós voltamos com os nossos entrevistados aqui no estúdio. Isso mesmo, Rodrigo. Então, professora Maria Cristina, qual é que é a sua avaliação sobre, então, esse novo jogo do ensino propulsor que veio em comemoração aos 10 anos? Esse veio marcar bem esses 10 anos, a gente tem histórias muito bonitas para contar, então é interessante a gente olhar e ver tudo isso que foi construído ao longo desse tempo. Esse jogo, na verdade, ele integra as áreas de conhecimento, ele é bem desafiador e ele vem dentro dessa linha da gamificação, né, que a gurizada gosta. E então, nós procuramos motivá-los de diferentes formas e eu acho que o jogo vai fazer isso. Além de divulgar o propulsor, ele vai trabalhar aquelas lacunas, porque são monstros, né, que procuram dificultar a aprendizagem. Então, é algo bem desafiador para o aluno. Acho que vai ser bem legal. E, Germano, que diferença faz, então, vocês contarem com uma ferramenta como essa na hora, então, do ensino? Bem, Rodrigo, os jogos, eles sempre são interessantes porque eles vão descontrair o teu momento de estudo.
ele, em vez de ser um momento que às vezes pode ser maçante para algumas pessoas, ele vai se tornar mais descontraído e vai facilitar que o aluno consiga aprender. E, professora Neiva, quais são, então, os planos daqui para frente para o ensino propulsor? Bom, então, daqui para frente, nós queremos passar o nosso material todo para HTML, para que o aluno possa acessar com essas novas tecnologias, né, que eu tenho no momento, o celular, por exemplo, que está sempre, né, tão presente na vida deles, e que eles possam ocupar melhor o tempo, acessando de qualquer lugar, né, o conteúdo, e que ele tenha esse conteúdo uma aparência melhor, de acordo, né, com o que os alunos encontram, né, hoje, né, com as novas mídias. E também aperfeiçoar o nosso material, que é que a gente está fazendo constantemente, para atender as diferentes formas de aprender, né, e nos estarmos cada vez mais próximo do nosso aluno, para podê-los ajudar cada vez mais. Bom, eu quero saber, então, do Kleber se ele indicaria um ensino professor para quem está nos assistindo, para outros alunos, então, que está com alguma dificuldade, alguma disciplina, talvez em física, em matemática. É um bom lugar para aprender? Com certeza, deve procurar, é um espaço que tem acesso para o aluno e eu recomendo para todo mundo que procure o professor, não fique esperando chegar à prova, acabar o semestre para correr atrás, né? Começar mais cedo e tirando suas dúvidas. Bom, quem então quer pegar esse conselho do Kleber e quer saber mais coisas a respeito do ensino propulsor, é só acessar o site unicinos.br/propulsor. Isso mesmo, Rodrigo. Então a gente agradece nossos entrevistados. Obrigada, sucesso ao ensino propulsor. E o Conexão Conhecimento de hoje fica por aqui. Para conferir essa e outras edições, acesse nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!